Olá, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos apresentar para vocês um problema 4.49 do livro Princípios Elementares dos Processos Químicos, do Felder e do Rousseau. Esse problema foi solicitada a solução dele por uma colega de vocês que estava com um pouquinho de dificuldades na utilização do conceito extensão de reação na solução de problemas envolvendo reações químicas. E neste exemplo, nesse problema 449, o Felder e Rousseau, os autores, sugerem a utilização da extensão de reação na solução do mesmo. Tá? Na verdade, então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada no enunciado do problema e apresentar duas soluções alternativas, né? Até para aproveitar o ensejo, discutir a solução via extensão de reação e a discussão também resolvendo utilizando o balanço de átomos. Muito bem, o problema é o seguinte: metano e oxigênio reagem na presença de um catalisador para formar formaldeído. Em uma reação paralela, parte do metano é oxidada a dióxido de carbono e água. As reações aí estão postas e já estão balanceadas, como vocês podem ver. O metano reagindo com oxigênio, formando formaldeído e água, e a reação de combustão, metano com oxigênio, levando à formação de dióxido de carbono e água. A alimentação do reator contém quantidades equimolares de metano e de oxigênio, ou seja, estão estequiométricos com a reação principal, a reação 1 de formação de formaldeído. Os autores sugerem que a gente admita uma base de 100 mols de alimentação. Nós não vamos discutir os itens A e B do problema original do Felder e Rousseau, a gente vai direto à parte mais aplicada, que seria a parte C, em que ele informa que a conversão fracional de metano é de 0,9, 90% do metano alimentado é convertido em produtos, e o rendimento fracional de formaldeído é 0,855. Pede-se, então, para calcular a composição molar da corrente de saída do reator e a seletividade de produção de formaldeído em relação à produção de dióxido de carbono. Muito bem. Repetimos as equações que nós já tínhamos à disposição, no próprio enunciado já estavam postas as reações, e nós vamos fazer um esqueminha para facilitar. Temos um reator, né, no qual tem uma corrente de entrada, que vai representar a alimentação dos dois reagentes, oxigênio e metano, e a corrente de saída do reator. Peguei essa frase do enunciado que nos diz que a alimentação contém quantidades equimolares de metano e oxigênio, e sugere o autor para que usemos uma base de 100 mols de alimentação. Consequentemente, se nós temos 100 mols e é equimolar, 50 mols de metano, 50 mols de oxigênio sendo alimentados no reator. Muito bem. Nos é dito no início do problema que a conversão fracional de metano é de 90%. Ou seja, nem todo o metano que é alimentado é convertido em produtos. Consequentemente, na corrente de saída, nós teremos metano. Muito provavelmente também o oxigênio vai estar sobrando também sem reagir. E aqui nós colocamos os produtos das duas reações. Na primeira reação, nós temos formaldeído e água. Na segunda reação, CO2 e água. Então, quando começa o problema, nós estamos com esta situação. Nós conhecemos a entrada do reator, 100 mols, equimolar, 50 de cada um, e não sabemos as composições nem as vazões de produtos. Ora, mas se ele me informa que 90% do metano é convertido em produtos, é porque 10% da alimentação permanecem na forma de metanos, ou seja, na corrente de efluentes, nós teremos 5 mols de metano. Outra informação do enunciado
é que o rendimento fracional de formaldeído é 0,855. E o que é esse rendimento fracional? É a relação entre o número de mols de formaldeído produzidos no processo, que eu chamei aqui de mols de formaldeído real, pela quantidade máxima de formaldeído que seria produzida se o reagente limitante fosse totalmente convertido e não houvesse reação paralela. Ou seja, a gente vai considerar que essa reação de queima do metano não ocorre, só ocorre a reação principal e o reagente limitante é totalmente consumido. Ora, mas a gente viu que os reagentes estão alimentados em proporções estequiométricas. Consequentemente, não existe limitante, né? Os dois vão ser totalmente consumidos nesse princípio e a produção máxima, então, de formaldeído seria a conversão total de metano a formaldeído, produziríamos 50 mols de formaldeído. Essa seria a produção máxima. Logo, substituindo na equação, nós obteríamos 42,75 mols de formaldeído produzidos. Então, passamos a essa situação. Nós já sabemos que na saída do reator teremos 5 mols de metano e 42,75 mols de formaldeído. Aqui a gente já está sintetizando, então, as duas reações. 5 mols permanecem sem reagir de metano, 42,75 mols de formaldeído produzidos, mas a pergunta que não quer calar é quanto de metano vai ser consumido em cada uma das reações. Tá? E é exatamente aqui que nós vamos usar o princípio da extensão de reação. Tá? Então, tomemos a reação principal. O que nós sabemos? A estequiometria da reação, estou pegando os coeficientes estequiométricos, todos são 1, no caso dessa reação principal. Então, isso significa para mim que quando 1 mol de metano é consumido, junto com esse 1 mol são consumidos também 1 mol de oxigênio para a formação de 1 mol de formaldeído e 1 mol de água. Claro, se nós dobrássemos a questão, 2 mols de metano consumidos, 2 mols de oxigênio seriam consumidos para a formação de 2 mols de formaldeído e 2 mols de água. Ou, genericamente falando, nós introduziríamos o conceito da extensão de reação. Aqui, esse número 1 que está aparecendo à frente é o coeficiente estequiométrico. O sinal negativo deve-se ao fato de que metano e oxigênio são reagentes, então eles vão ser consumidos, a quantidade presente deles no sistema vai diminuir, enquanto que o formaldeído e a água vão ser produzidos. São os produtos da reação. A quantidade de formaldeído e de água vai aumentar no sistema à medida que a reação venha a ocorrer. Essa letra grega xi é a extensão da reação. Tá? Ela é expressa em mols, ou mols por segundo, depende da como eu estou fazendo esse balanço. Né? E então, o número de mols de água produzida vai ser o coeficiente estequiométrico da água multiplicado pela extensão da reação. A mesma coisa para o formaldeído, e o consumo de oxigênio já vai ser o coeficiente estequiométrico multiplicado pela extensão da reação, e isso vai ser subtraído da quantidade de oxigênio alimentado. A gente vai mostrar isso já em sequência. Né? Claro, da mesma forma, se eu pego a equação paralela agora, os coeficientes estequiométricos são 1, 2, 1 e 2. Né? Uma molécula de metano reagindo com 2 de oxigênio para a produção de uma molécula de dióxido de carbono e 2 de água. Então, eu posso fazer uma análise semelhante, qual seja, consumo de 1 mol de metano necessita de um consumo também de 2 mols de oxigênio para a produção de 1 mol de dióxido de carbono e de 2 mols de água. Se nós dobramos a brincadeira, 2 mols, 4, 2, ou genericamente, trabalhando com o conceito da extensão de reação, claro,
a extensão da reação 2, aqui indicada como Xi2, é diferente da extensão da reação 1. Pode até, num dado processo, as duas terem a mesma extensão, mas, invariavelmente, são diferentes. Extensão da reação 1, extensão da reação 2. Então, voltamos ao nosso problema. No nosso problema, dadas as informações colhidas, nós sabemos que na saída do reator existem 5 mols de metano sem reagir. Existem 42,75 mols de aldeído produzidos. Quanto será consumido em cada reação? Ou seja, qual é a extensão da reação 1, qual é a extensão da reação 2? Ora, mas fica fácil. Esses mols de metano que permanecem sem reagir é porque o metano que foi alimentado, os 50 mols que foram alimentados, foram consumidos pela reação 1, extensão de reação 1, e pela reação 2, extensão de reação 2. Ficando, então, a entrada, 50 mols, menos a extensão da reação 1, o coeficiente estequiométrico do metano é 1, então é a própria extensão da reação, menos a quantidade consumida na reação 2, novamente coeficiente estequiométrico igual a 1, então a extensão da reação também é 1, certo? Muito bem. Já no caso do formaldeído, ele é um produto de reação e ele só é produzido pela reação 1. Então, esses 42,75 mols que foram produzidos por conta da extensão da reação 1, lembrando que o coeficiente estequiométrico dele também é 1, do aldeído fórmico também é 1 na reação principal. Obviamente, daqui a gente já viu que a extensão da reação 1 é 42,75 e, consequentemente, pela primeira equação, a extensão da reação 2 é 2,25. Muito bem, isso permite, então, que eu volte para o meu processo, né? Lembrando, eu já tinha essas informações, a alimentação, 5 mols de metano, 42,75 de aldeído fórmico. Aqui está a minha reação com as extensões de reação já identificadas. Claro, o que eu sei? Se a gente pensa no oxigênio, né? O que está acontecendo com o oxigênio? Quero calcular quanto oxigênio está saindo do meu reator, na saída do reator, no efluente do reator, quanto oxigênio está presente. Eu sei que entraram 50 mols de oxigênio, né? Desses 50 mols, a extensão da reação 1, a quantidade consumida na reação 1 é a extensão da reação 1 pelo coeficiente estequiométrico, que é 1, então 50 menos a extensão da reação 1, menos a quantidade que é consumida na reação 2. Na reação 2, o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 2. Por isso, 50, a quantidade de oxigênio que entrou, menos a extensão da reação 1, menos 2 vezes a extensão da reação 2, posto que o coeficiente estequiométrico do oxigênio é 2 na reação 2. Perfeito? Isso, na sequência, para a água, é parecido. A quantidade de água formada e que vai estar, então, saindo no efluente do reator vai ser água formada na reação 1, é a extensão da reação 1, coeficiente estequiométrico 1, Xi1, mais a água formada na reação 2, 2 vezes a extensão da reação 2, tá? Me daria a quantidade de água formada. E falta apenas a quantidade de CO2 formada, que, como vocês estão vendo, só é formado dióxido de carbono na reação 2 e é a extensão da reação 2. Então, os mols de CO2 formados será a própria extensão da reação. Lembrando que os valores de Xi1 é 42,75, Xi2, 2,25, então eu posso efetuar essas continhas bem simples e fechar a composição molar do meu efluente do reator. Com isso, eu posso calcular agora a seletividade desse meu processo do formaldeído em relação ao CO2. Eu tenho as quantidades formadas dos dois. Então, a seletividade do formaldeído
em relação ao CO2, 42,75 dividido por 2,25, que deu uma seletividade de 19 mols de formaldeído por mol de CO2. Isso fecharia a solução do problema utilizando o conceito de extensão da reação. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos repetir o problema, só que fazendo agora balanço de átomos. Então, nós voltamos àquela situação em que nós tínhamos definido a alimentação 100 mols, mistura equimolar, conversão de 90%, indicando 10% de metano não convertido, né? Utilizamos o rendimento fracional 0,855 para calcular a quantidade de formaldeído produzido. Só que a gente tinha chegado naquele ponto que nós não sabíamos quanto oxigênio, quanta água e quanto dióxido de carbono estavam saindo na chaminé. Então, lembrando, por balanço de átomos, eu nem me preocupo em identificar as reações químicas que estão acontecendo, né? Eu não preciso saber as reações químicas, eu não preciso balanceá-las, eu não preciso saber a extensão pela reação 1, pela reação 2, qual é a principal, qual é a secundária. Eu olho apenas para as substâncias que estão entrando, para os átomos que compõem as substâncias que estão entrando no reator e para os átomos das substâncias que estão saindo do reator. Claramente, nós identificamos 3 átomos nesse nosso sistema, nesse nosso problema: carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, vamos começar a nossa tarefa fazendo o balanço de átomos de carbono, tá? Então, o que seria então esse balanço de átomos de carbono? Eu observo quantos átomos de carbono estariam entrando no meu sistema. A entrada de átomos de carbono se dá somente pela molécula de metano. Então, eu começo o balanço de átomos escrevendo: entram 50 mols de metano. Só que o metano tem a característica de apresentar um átomo de carbono por molécula de metano. Esse 1 sobre 1 indica exatamente isso: um átomo de carbono por molécula de metano. Não tem mais entrada de átomos de carbono. Então, essa quantidade de átomos de carbono tem que ser igual à soma daquilo que sai do meu reator, né? Quanto sai do meu reator? Saem 5 mols de metano, 1 átomo de carbono por molécula de metano, mais 42,75 mols de formaldeído, sendo que eu tenho também 1 átomo de carbono por molécula de formaldeído. E a outra saída de carbono é na forma de dióxido de carbono, só que eu não sei a vazão de saída, não sei quantos mols de CO2 saem. Então, eu coloco que saem Z mols de CO2, sendo que eu tenho 1 átomo de carbono por molécula de CO2. Fechado o balanço de carbono, eu observo que eu tenho uma equação com apenas uma incógnita e logo eu posso determiná-la. Então, eu sei que estão saindo do meu sistema 2,25 mols de dióxido de carbono. Na sequência, vamos então para o balanço de átomos de hidrogênio, tá? Então, da mesma forma, observo a entrada de átomos de hidrogênio e a saída de átomos de hidrogênio, que obviamente podem estar aparecendo em substâncias diferentes. Na sequência do balanço de hidrogênio, 50 mols de metano entrando, sendo que eu tenho 4 átomos de hidrogênio por molécula de metano. Não tenho mais entrada de átomos de hidrogênio, então vou para as saídas. Sai hidrogênio na forma de metano, 5 mols, sendo 4 átomos de hidrogênio por molécula de metano, mais 42,75 mols de aldeído fórmico, 2 átomos de hidrogênio por molécula de formaldeído, mais Y mols de água. Eu não sei quantos mols de água saem, porém sabemos que são 2 átomos de hidrogênio por molécula de água.
observando o meu balanço de átomos de hidrogênio, novamente eu fiquei com uma situação bastante confortável de uma única incógnita. Resolvendo a incógnita, 47,25 mols de água são formados. Já vamos substituir esse valor no nosso fluxograma e partir para o último balanço de átomos, que seria o balanço de átomos de oxigênio, né? Então, pelo balanço de átomos de oxigênio entram somente na forma da substância oxigênio, entram 50 mols, sendo que eu tenho 2 átomos de oxigênio por molécula de oxigênio. Isso, então, tem que ser igual à saída de átomos de oxigênio, que começa por X mols da substância oxigênio, que não reagiram, né? 2 átomos de oxigênio por molécula de oxigênio, mais 42,75 mols de formaldeído, tendo 1 átomo de oxigênio por molécula de formaldeído, mais 47,25 mols de água, havendo um átomo de oxigênio por molécula de água, mais 2,25 mols de dióxido de carbono, 2 átomos de oxigênio por molécula de CO2. Somente uma incógnita na equação, que seria o nosso x, feitas as contas, x igual a 2,75, está completo o nosso fluxograma, todas as vazões determinadas, restaria apenas determinar se a seletividade, que como a gente já viu anteriormente, 42,75 dividido por CO2 daria uma seletividade de 19 mols de formaldeído por mol de dióxido de carbono. Espero que tenha ficado claro para vocês, um exemplo relativamente simples, mas que facilita o entendimento tanto do conceito da utilização da extensão de reação, como da utilização de balanço de átomos na solução de problemas de balanços de massa. Obrigado.